Fala galera, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo de notícias. Uma boa semana a todo mundo, né? Segundo ano começando. E só para avisar quem tá usando fone de ouvido, pode ouvir uma sonoplastia ao fundo, é a Dorica com o ronquinho dela ao fundo. Então bora lá falar do que aconteceu nos últimos dias. A Latam Peru estava 4 meses parada sem voar nada e agora anunciou a sua volta depois desses 4 meses e de início serão 14 rotas domésticas atendidas. Aos pouquinhos essas boas notícias vão voltando, né, gente? A Gol Linhas Aéreas anunciou que vão demitir funcionários do aeroporto de Guarulhos. Eles fizeram uma proposta para os aeroviários, para o pessoal que trabalha em solo, né? E cerca de 60% dos membros dos sindicalizados negaram a proposta oferecida. Eu, sinceramente, não sei qual foi essa proposta. Se alguém aí souber, pode deixar nos comentários aí no vídeo que a gente passa a saber. Então, eles negaram e aí a Gol, por sua vez, disse que por isso, então, vai ser necessário demitir alguns funcionários do aeroporto de Guarulhos. O Senado aprovou o projeto de lei PLV 23/2020 para aliviar as perdas do setor aéreo. O PLV tem origem na medida provisória 925 e trouxe algumas melhorias para as empresas poderem operar durante algum tempo. Entre as medidas, os consumidores que tiverem os seus voos cancelados em 2020 até dia 31 de dezembro vão ter o seu reembolso em até 12 meses, ou seja, a empresa aérea vai ter um fôlego para poder trabalhar aí por 12 meses para poder fazer o reembolso dessas passagens canceladas. Outro ponto, aqui no Brasil, existe uma indústria muito forte para as pessoas que têm os seus voos atrasados ou cancelados. Diversas empresas se formaram aqui no Brasil e caçam esses passageiros que tiveram os seus voos atrasados ou cancelados e fazem com que eles entrem na justiça pedindo indenização para as companhias aéreas por esse atraso ou cancelamento, e a companhia aérea paga uma indenização, um dano moral por isso. O Brasil é o que mais tem custo com isso, ou seja, as empresas aéreas no Brasil são as que mais têm custo com isso, porque realmente se tornou uma indústria, e esse é um dos motivos que faz com que a empresa aérea tenha um custo maior, ou seja, façam com que as passagens aéreas sejam mais caras. Porque se a empresa tem que operar com um custo maior, adivinha quem paga por isso? Você mesmo na hora de comprar passagem. Então, essa foi uma outra medida que está nessa PL e que diz que as companhias aéreas, na verdade, a Câmara inverteu a lógica do Código de Defesa do Consumidor. E aí, o PLV transfere para o consumidor ter que provar que realmente houve um prejuízo para que tenha direito a essa indenização. Ou seja, não basta só alegar que teve esse prejuízo. Tem que realmente provar que teve esse prejuízo para ter direito à indenização. Os aeronautas, outra coisa, os aeronautas e aeroviários com FGTS poderão realizar até 6 saques mensais de sua conta do FGTS em parcelas de até R$ 3.135. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E aí, assim que tiver novidades sobre como vai ser esse saque, eu trago aqui para vocês. Os credores aprovaram planos para salvar a South African. Todo mundo sabe que a South African está passando por uma dificuldade. Vai à falência, não vai à falência. O governo disse que ia, a empresa disse que não. E agora eles aprovaram esse plano para salvar a South African. E eles vão precisar de 596 milhões de dólares para poder fazer essa reestruturação. E nos últimos 3 anos, o governo já forneceu cerca de 1 bilhão de dólares para financiar a empresa. Essa empresa já não lucra há cerca de 9 anos. E aí houve uma pressão muito grande no governo para não dar mais dinheiro para uma empresa que já não lucra há 9 anos e que não tem expectativa nenhuma de voltar a lucrar. Então, vamos ver no que vai dar essa história toda. A Avianca Brasil. A Avianca Brasil, todo mundo sabe que faliu, porém não tinha sido falida legalmente e agora realmente foi. A justiça decretou a falência da Avianca Brasil, então agora realmente não tem mais chance nenhuma da Avianca voltar. Outra história que deu pano para manga aí esses dias foi a Icelandair.
Eles anunciaram em um comunicado interno que demitiriam todos os seus comissários, porque eles fizeram uma proposta, os comissários não aceitaram, e aí eles anunciaram que iriam demitir todos os seus comissários. E quem queria cuidar da cabine de passageiros? Os pilotos. Os pilotos iriam cuidar da segurança da cabine de passageiros. Adivinha só, o piloto está lá por um motivo. Ele tem uma função definida a bordo. Ele não fica ali com tempo ocioso, né? Principalmente durante a preparação e o desembarque de passageiros. Aí você imagina ele ter que largar, abrir mão da sua função no cockpit, que é uma função que envolve muita segurança, e aí ter que ir lá atrás para cuidar de outra função que envolve muita segurança. Alguma função iria ficar desatendida, né? Não iria conseguir manter o mesmo nível de segurança fazendo as duas funções. E aí isso repercutiu, muita gente falou sobre isso, e aí a empresa voltou atrás e disse que vão conseguir retomar as discussões para um novo acordo e uma nova negociação. Realmente não dá, né, gente? Não tem como você abrir mão de segurança quando você fala de aviação. Comissário está a bordo por motivos de segurança e piloto, obviamente, está a bordo por motivos de segurança. Então, não tem como você abrir mão de segurança para poder demitir uma classe que é tão importante como os comissários. Agora, vamos voltar ao assunto da gasolina de aviação, que eu já trouxe aqui, acho que no último vídeo, falando, né, da gasolina de aviação que estava passando por muita dificuldade aqui no Brasil por um lote que veio provavelmente adulterado. Inclusive, muita gente tentou me corrigir nos comentários falando, é Avigás, Avigás. Gente, Avigás e gasolina de aviação é a mesma coisa, para quem não sabe, tá? A Band trouxe uma reportagem agora esses dias, e eles trouxeram nessa reportagem o fato de que a Petrobras já sabia de uma diferença na qualidade da gasolina de aviação importada antes mesmo de comercializar. Os documentos de análise do lote importado do Golfo do México mostrava que a gasolina foi testada nos primeiros dias de junho e a densidade medida foi de 692 kg por metro cúbico, mas que os padrões de segurança dizem que o mínimo deve ser de 700 kg por metro cúbico. A densidade é uma das referências para analisar se houve ali uma alteração, uma adulteração na composição do combustível. Todo o combustível do lote afetado que foi vendido já foi recolhido das distribuidoras. Então, é importante aí ver o que realmente aconteceu, né? O porquê que a Petrobras, mesmo fazendo os testes e vendo que estava abaixo dos mínimos de garantia, distribuiu isso daí, né? Como a gente sempre fala, a aviação tem que ter segurança em primeiro lugar, e a gente teve aí diversos relatos do que a gasolina trouxe para os tanques de combustível, para os motores, vazamento de combustível. Então é muito importante a gente entender quem realmente foi o responsável por essa gasolina ter chegado até os aviões e muita gente ter usado essas gasolinas em voo. Então, galera, as notícias de hoje foram essas. Amanhã eu volto com outro vídeo para vocês. Não esqueça de clicar no sininho aí embaixo, se você ainda não ativou, ativa que sempre que tiver vídeos aqui no canal, o YouTube te notifica, te avisa, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau!